sou Luli Monteleone e hoje eu vou te levar para passear por Dublin. Na verdade eu vim aqui para ver o show das Spice Girls, mas vou aproveitar também para fazer um pouquinho de turismo aqui na cidade, então eu vou mostrar para vocês um roteiro de 2-3 dias em Dublin. Vamos começar nosso passeio aqui pela Trinity College, que é a faculdade mais importante aqui da Irlanda e que tem uma biblioteca lindíssima, super antiga e que falam que é incrível, que inspirou inclusive Harry Potter, então eu vou lá visitá-la. Depois de passar pela exibição do Book of Kells, que é um dos livros mais antigos do mundo, escrito no século, na verdade, 800 a.C. pelos celtas. E, tipo, incrível, mas lá embaixo não pode filmar, nem fotografar, nada. A gente chega aqui na Old Library, que é essa biblioteca, assim, enorme, gente, muito Harry Potter. Tipo, é muito incrível, sério. Dando mais uma voltinha pela cidade, a gente veio aqui na igreja de St. Patrick's, que é uma das catedrais. Eu não entendi muito bem, na verdade Dublin não tem uma catedral oficial reconhecida pelo Papa. Então tem várias igrejas aqui que se chamam catedrais, essa é uma delas. E é linda por fora, mas para entrar tem que pagar, são 8 euros. E eu não tô muito afim de pagar não, gente. Eu vou só ficar aqui, tem um parque, tem um jardim, na verdade, em frente. E então eu vou ficar aqui só aproveitando um pouquinho. Depois tem outras igrejas pra gente tirar mais fotos também. Mais uma igreja aqui em Dublin. Essa é a Christ Church Cathedral. É enorme também, bem bonita. Mas acho que paga pra entrar, então também não vamos entrar, vamos só admirar do lado de fora e tomar uma cerveja num pub aqui em frente, né? Porque vamos gastar os 8 euros com o que interessa, a cerveja. Na igreja, a gente chega aqui nessas casinhas, gente, que tem as tão famosas portas coloridas de Dublin, gente. Olha que coisa mais fofa. E além de ser fofo, isso tem uma história bem engraçada. Reza a lenda que as portas coloridas surgiram como? Porque a galera bebia muito e aí na hora de voltar pra casa não reconhecia sua própria casa e podia dar ruim, né? E aí cada um pintava só a própria porta de um jeito diferente, de uma cor diferente, que assim ficava fácil de reconhecer, né? Afinal, eu jamais esqueceria que minha casa era essa. Sério, gente. Voltar pra Lisboa, vou pintar minha porta de rosa, muito linda. Demos a volta na igreja, tiramos fotinhos nas portinhas coloridas e conforme prometido, está aqui nossa cerveja do dia, quer dizer, não é a cerveja do dia, porque a gente bebe muito mais que isso, na verdade, né? Pra que pagar 8 euros pra entrar na igreja se com 6 você consegue uma bela cerveja? Esse pub aqui, gente, foi ótimo, porque a gente entrou, a gente não sabia qual cerveja a gente queria, e o garçom nos serviu praticamente uma amostra de todas. E uma amostra, assim, era um copo pela metade, assim. Então a gente já bebeu bastante só na amostra. E agora a gente escolheu a nossa favorita e agora vamos degustar. Cheers! A gente veio dar uma voltinha num dos parques de Dublin, esse aqui é o Stephens Park. E é pequenininho, mas é bem bonito também. É legal que fica todo mundo jogado na grama, enfim, fazendo um piquenique ou só relaxando. Aqui em Dublin é passear pelas ruas de comércio. Aqui é a Grafton Street, é uma delas, tem duas bem famosas. E não é só fazer compras, você também aproveita a música local, que tem vários artistas de rua. Sobre compras, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mostrando alguns lugares para fazer compras aqui e também o que eu comprei na cidade ou o que eu vou comprar. To the start.
dia! Vamos aproveitar o sábado para passear aqui no Phoenix Park, que é o maior parque urbano da Europa. Ele é tão grande que ele é maior que o Central Park. E aqui a grande atração, gente, são os viadinhos, gente, sério. Tem muitos Bambis por aqui. São muito, muito, muito lindinhos. Olha, eles ficam aqui soltos, tranquilos. Tem gente que traz cenoura pra eles. Mas se você achar umas florzinhas aqui na grama, pode dar também que eles vêm comer. Mas tem que tomar cuidado, são animais selvagens, né, gente? Então a gente não sabe se eles podem atacar ou não. Por enquanto tá tudo bem. A gente espera que continue assim. É só... ele não vai fazer nada. Ele deve estar atrás de comida. Mas agora ele podia ir embora, né? Pronto. Eu tô sendo perseguida por viados, gente. Tô um pouco assustada. Pronto, pararam. São fofos, mas eu não sei se eles atacam, né? Tem umas florzinhas aqui. Vamos ver se ele come. Não? Tá meio desconfiado esse viado. Não tá muito afim, não. É um bebezinho. Um bebezinho tão bonito. Não? Não quer saber de mim. Vamos tentar outro viado. Vamos ver. Não quer. Vem cá, bebê. Vocês não querem interagir comigo? Que fofo. Saiu do parque, voltou aqui para o centro da cidade para ver os jardins do Castelo de Dublin. E na verdade a gente já tinha passado por aqui no primeiro dia que a gente fez um free walking tour que passa pelos principais pontos da cidade, bem interessante para conhecer a história local também. Mas eu não achava que os jardins seriam isso, eu achava que os jardins seriam efetivamente um parque, uma coisa um pouquinho maior. Então a gente voltou para cá para tirar umas fotos, mas na verdade é só isso mesmo. E agora não tá podendo nem entrar efetivamente mais no jardim, tem uma corda aqui que você não pode sentar ali. Então não dá pra tirar aquelas fotos clássicas de Dublin com um castelo atrás, enfim. Quer dizer, dá, né? Mas tô um pouquinho decepcionado com esse jardim, confesso. Bem em frente ao jardim do Castelo de Dublin tem essa biblioteca aqui, que na verdade é um museu. E é um museu bem interessante, é gratuito. Ele basicamente conta a história do livro, então tem livros de todas as religiões, assim, livros escritos em 500 a.C., 400 a.C. É bem interessante, é de graça e é pequenininho também, então pouquinho tempo você visita tudo. Vim para Dublin e não frequentar pubs é basicamente impossível, então a gente já frequentou alguns. Agora a gente está aqui nesse The Church, que é uma antiga igreja transformada em pub, é bem interessante. E já tô aqui com a minha cervejinha, então cheers! É a última noite aqui em Dublin, então eu vou cruzar essa ponte aqui, que é famosinha também, pra ir ali pra Temple Bar, que é um bairro conhecido pelos pubs. Então tem um pub do lado do outro, mas isso tem meio que na cidade inteira, né? Mas vamos lá. Olha, aqui a gente tá numa pracinha do lado do Temple Bar e como vocês podem ver tá muito cheio. Tá claro ainda, mas já são 8h30 da noite, gente. Então já tá na hora do povo já tá bêbado, inclusive. Thank you. Como vocês podem ver, é super turístico, está lotado, mal dá pra andar lá dentro. Então vou beber em outro lugar, porque o que não falta aqui é pub, né? Bom dia, nós
nossas últimas horas aqui em Dublin, a gente veio aqui visitar essa senhora, que é a Molly Malone, que é personagem de uma canção muito famosa aqui na Irlanda, que funciona quase como um hino não oficial do país. Então é uma vendedora de peixes e frutos do mar, e aqui falam que pra dar sorte você tem que pegar nos peitos da moça. Eu não entendo muito bem essa fixação que as pessoas têm por pegar em peitos de estátuas. Porque na estátua Julieta, lá na Itália também é assim, aqui também. Mas enfim, né, não custa, vamos lá pegar no peito da pobre moça, né? Domingo, último dia de viagem, e a minha ideia era visitar alguns museus aqui de Dublin. Mas a cidade tem uns horários muito estranhos, gente, e os museus fecham no domingo pela manhã. Então são 10h30 da manhã. Tá tudo fechado, não sei exatamente o que fazer. Eu vou esperar, na verdade, a Galeria Nacional da Irlanda, que tá aqui do lado, abrir, que essa aqui abre mais cedo, abre às 11h, e dar uma volta ali, depois ver se os outros museus abrem também pra dar uma olhada. De como esse lugar é bonito. É lindo por dentro, gente, essa arquitetura, esses lustres, é incrível. Aqui no primeiro andar tem a parte do impressionismo, então tem Monet aqui, tem Renoir, aqui, e tem Picasso ali. Bem bacana esse museu, e é enorme, gente. Achei que seria uma visita rápida, já tô aqui faz 1h30. Olha, aqui a gente tem uma obra-prima de Caravaggio, um dos meus artistas favoritos italianos. Olha que coisa rara, gente. Este quadro aqui, pintado em 1560, foi pintado por uma mulher. Isso é muito raro. A Galeria Nacional da Irlanda é enorme. Eu só vim visitar porque era a única coisa que estava aberta agora domingo de manhã, mas ainda bem que eu vim, porque é muito interessante, o prédio é lindo por dentro, tem muita obra bacana. E o bom é que aqui nessa região ainda tem mais 2 museus, o Museu de História Natural, que falam que é um cemitério, é um zoológico de cemitério, porque tem um monte de, obviamente, animais empalhados. E tem o Museu de Arqueologia também, então é tudo aqui nesse quarteirão. Agora já são 1 da tarde, então já abriram os outros museus. Eu vou dar uma passadinha lá. Ok. Estamos aqui no Museu de História Natural e vou dizer uma coisa, é realmente um cemitério de animais, porque é bem assustador isso, olha isso. Tem, sei lá, milhares de animais empalhados aqui. No andar de baixo são só animais da Irlanda, tem insetos também, conchas, borboletas, enfim, e aqui tem os mamíferos. É assim, não é o tipo de museu que eu curto, gente, mas as crianças estão adorando e não deixa de ser interessante. Definitivamente não é o tipo de museu que eu curto, mas assim, é bem pequenininho e tá do lado dos outros 2 museus e é de graça. Então vale a pena entrar aqui, dar uma voltinha e ir para os outros museus ou ir passear pela cidade. É que eu acho, é interessante, gente, mas eu acho meio assustador, sabe, esse bando de bicho empalhado. É estranho. Chegamos no Museu de Arqueologia e aqui tem muitas peças celtas, obviamente. E tem umas joias incríveis, gente. Joias do século I a.C. É maravilhoso, sério. Esse museu aqui é incrível, o acervo é enorme, super completo, super bem explicado. Olha, recomendo demais. Tem muita coisa também dedicada à moda, mas isso vai ficar para outro vídeo sobre museus de moda aqui em Dublin. Então já se inscreve aqui no canal para não perder. Aqui na entrada do Temple Bar que eu vou terminar esse vídeo sobre Dublin. É assim, é uma cidade interessante, mas não tem tanto para ver assim. Não tem muitas atrações turísticas, foram poucas coisas que eu não vi. O que eu não mostrei nesse vídeo foi a Guinness Storehouse, que vai ter um vídeo exclusivo para aquela cervejaria, porque é muito divertido. Tem o Jardim Botânico, que eu não fui, tem um farol também próximo à cidade, tem a parte nova da cidade, que é logo ali na frente, mas que eu também não dei, porque acho que não tem nada de muito interessante. Eu acho que a grande atração aqui de Dublin são os pubs mesmo. Realmente é muito divertido, mas é caro, gente. Cada cerveja, cada pint custa 6 euros.
Então, assim, fica complicado se você for beber bastante. Se for beber só um pint, tudo bem, mas como você vai passando de pub em pub, acaba saindo cara a brincadeira. Espero que vocês tenham gostado de passear comigo aqui em Dublin. Se inscreve aqui no canal e entra no blog, que lá eu vou montar um roteiro completo de Dublin em 2, 3 dias, bem estruturadinho, bem bonitinho pra vocês seguirem. Beijo, tchau!